E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje nós falamos aí com as turmas do 7º ano AIB do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantegado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossa aula passada sobre a população brasileira, nós falamos aí sobre o conceito de população absoluta e população relativa. Também apresentamos para vocês aí como está distribuída a população pelo território brasileiro e falamos sobre o censo demográfico. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a população brasileira, falando sobre o crescimento da população do Brasil, taxas de natalidade e fecundidade em queda e a redução da mortalidade e aumento da esperança de vida dos brasileiros. Então vou pedir que você pegue o seu livro de Geografia, Expedições Geográficas do 7º ano, abra aí na página 47 para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. Mas antes, não esquece, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve em nosso canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Vamos lá pessoal, então falando sobre o crescimento da população brasileira. Bom, quando a gente fala em crescimento de população, a gente lembra que existem duas formas da população de um território crescer, seja ela pela contribuição da imigração ou pelo crescimento natural ou vegetativo da população. Com relação à imigração, os povos europeus, africanos e asiáticos que emigraram para o Brasil, além dos indígenas que viviam aqui, são os formadores da população brasileira. Como nós comentamos na aula anterior, a população brasileira é uma população que tem uma diversidade muito grande, étnica e cultural, justamente por essa contribuição que nós temos de povos de diversas partes do mundo que contribuíram para a formação da nossa população. E entre os imigrantes que entraram no Brasil, nós devemos aí distinguir aqueles que vieram de forma forçada, como os povos africanos que foram trazidos para cá como escravos. Eles não tiveram a opção de escolher vir para o Brasil. Eles foram obrigados a vir para o nosso país. Então eles não escolheram vir para o Brasil, Diferente de outros povos que vieram de forma espontânea, que vieram de forma livre e escolheram vir para o Brasil. Então, desses grupos que vieram para o Brasil de forma espontânea, certo? Nós destacamos aí por quantidade os portugueses, os italianos, os espanhóis, alemães e japoneses, certo? Foram os maiores grupos de imigrantes que chegaram ao nosso país de forma espontânea, certo? Esses grupos escolheram estar vindo para o nosso país. Além desses grupos, nós tivemos também povos, os povos sírios, libaneses, poloneses, ucranianos, holandeses, coreanos, chineses, que também contribuíram com a formação da nossa população. E a gente lembra que nas últimas décadas, o Brasil tem recebido um número muito grande de imigrantes vindo da Nigéria, da Angola, da Bolívia e também da Venezuela, certo? A gente tem um quadro aí que vocês podem observar, a entrada de imigrantes no Brasil do ano de 1870 até o ano de 1975. E o que é que a gente pode perceber? O que é que chama a atenção nesse quadro aí, nesse gráfico? É que nós tivemos aí, a gente percebe que nós tivemos aí um período em que a contribuição de imigração no Brasil foi bastante elevada. Aí no ano de 1887 até o ano de 1930 entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, que contribuíram de certa forma para o crescimento populacional brasileiro. Em contrapartida, nós tivemos períodos aí de uma queda nas taxas de imigração no Brasil, certo? Aí, a exemplo aí de 1930, a imigração no Brasil ela decresceu, assumindo uma importância secundária no crescimento populacional. E entre os fatores que contribuíram para essa queda nas taxas de imigração, nós podemos destacar aí a Lei de Cotas de Imigração, que foi criada pelo governo de Getúlio Vargas em 1934. Essa lei ela restringiu a entrada de imigrantes no Brasil, porque ela estabelecia uma cota anual de 2% no total de imigrantes de cada nacionalidade que tinha emigrado para o Brasil nos últimos 50 anos. Então, exemplo, se lá da Itália chegou nos últimos 50 anos aí o equivalente a 100 mil imigrantes, neste ano só vai poder entrar agora 2 mil. E aí, por que o governo estipulou essa cota? Bom, existem dois grandes principais motivos, Por um lado, o governo desejava diminuir o fluxo de imigrantes no Brasil para evitar, de certa forma, o número de pessoas desempregadas. Quanto mais pessoas chegassem de fora no Brasil, a probabilidade de desemprego, de aumento de desemprego era maior. Então ia aumentar o número de desempregados. Então, para evitar esse aumento de desempregados, o que traria de certa forma
problemas sociais para o Brasil, como falta de habitação, falta de escolas, falta de atendimento médico para toda essa população, o governo decidiu então restringir, diminuir o número de imigrantes que estavam entrando no Brasil. E por outro lado também um outro fator responsável por a criação dessa lei era o senso de identidade, né? A nacionalidade, né? Adaptada aí muitas vezes de forma violenta aos imigrantes que eram obrigados a se adaptar à cultura brasileira. Muitos deles eram proibidos, por exemplo, de frequentar escolas ou de ter escolas de língua nativa. Então os povos que vinham da Alemanha, que vinham do Japão para cá, não podiam frequentar uma escola que falasse a língua lá do Japão, a língua lá da Alemanha. Eles tinham que se adaptar à cultura brasileira. Então era uma forma de impor a nacionalidade a esses povos. Então existiam, de certa forma, aí dois motivos principais. Mas um dos principais motivos para que essa lei fosse criada era diminuir então a quantidade de imigrantes, certo? Para dar, de certa forma, a ideia de que o governo estava se preocupando com a nacionalidade, com o povo nativo, com o povo brasileiro, aqueles nascidos dentro do território nacional. E aí dessa forma nós tivemos aí alguns períodos que nós tivemos essa queda de taxas de imigração no Brasil, e um deles foi a partir aí de 1934, com a criação dessa lei aí de cota de imigrantes, certo? Bom, em anos recentes houve um aumento expressivo de imigrantes no Brasil, né? Nós recebemos nos últimos anos aí um número muito grande de bolivianos, de venezuelanos, de haitianos, angolanos, sírios, entre outros povos que chegaram também ao nosso território. Isso ocorreu principalmente em decorrência de vários fatores, como principalmente a falta de oportunidade econômica, instabilidade, perseguições políticas, desastres naturais em alguns casos, guerras em outros países e etc. Então os motivos para que esses imigrantes continuem chegando ao nosso país são enormes, mas os principais deles, na verdade, são desemprego, perseguição política, desastres naturais e guerras, em que muitos países ainda vêm sofrendo na atualidade. E aí, de acordo com os dados da Polícia Federal, cerca de 1,2 milhões de imigrantes viviam no Brasil até o ano de 2017, né, o que representava aí menos de 1%, na verdade, da população do nosso país. E atualmente os novos imigrantes no Brasil, eles são em sua maioria latino-americanos, né? Então a maior parte dos imigrantes que vêm para o Brasil hoje são latino-americanos. Este ano, por exemplo, até março de 2021, nós recebemos aqui 23.906 estrangeiros que passaram a residir em nosso país. 60% desse total aí vieram da Venezuela e do Haiti, né? Da Venezuela por questões econômicas, a crise econômica da Venezuela, certo? Do Haiti também, basicamente por esse mesmo motivo aí. E segundo o Observatório das Migrações Internacionais e Departamento das Migrações do Ministério da Justiça, de 2011 até o ano de 2019, foram registrados aproximadamente aí 1 milhão de imigrantes no país, né? Os maiores números aí geralmente vieram nesse período aí da Venezuela, do Paraguai, da Bolívia e do Haiti. E as principais razões para as mudanças desses fluxos migratórios são geralmente as crises econômicas, que foi iniciada aí em 2007 nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e de certa forma o desenvolvimento econômico e social do Brasil também nesse período, né? O Brasil teve um desenvolvimento econômico muito grande, o setor industrial desenvolveu bastante, as probabilidades de melhores condições de vida no Brasil cresceram, né? Foram expressivas na primeira década aí dos anos 2000, e isso fez com que muitos imigrantes se interessassem a vir para o Brasil pela esperança de poder ter uma vida melhor aqui em nosso país, certo? Bom, aí a gente apresenta para vocês alguns dados de imigrantes com registro no Brasil no ano de 2018, que já tinham sido registrados no Brasil. Lembrando que esses números aí são números oficiais, são daqueles imigrantes que entram de forma legal e que estão registrados em território nacional como imigrantes. Isso não está levando em conta aí o contingente de imigrantes ilegais que nós temos em nosso território, aqueles que entram de forma ilegal e que acabam não sendo registrados. Então aí a área vermelha aí representa um número expressivo aí no ano de 2018, 36.349 vindos da Venezuela. Então imigrantes aqui registrados no Brasil
que vieram da Venezuela. Do Haiti, 70.729 mil haitianos vivendo aqui no Brasil. No Peru, aí, aproximadamente 9.214. Dos Estados Unidos vieram 9.861. De Cuba, 11.455. Da China, 13.056. Do Uruguai, 13.652. Da Argentina, 13.954. E da Bolívia, 19.457. Lembrando que na Colômbia nós tivemos aí 24.709. Então nós temos aí os países, de certa forma, que mais imigram para o Brasil. Isso no ano de 2018. Lembrando que o maior número aí é de haitianos, com aproximadamente aí 70.129 registros de haitianos aqui em nosso território. E aqui nós temos um outro gráfico que mostra uma projeção de número de imigrantes da Venezuela no Brasil. Uma estimativa aí que em 3 anos aí 30 mil deram entrada em nosso país, de acordo com o IBGE. E aí nós temos um gráfico que mostra essa projeção de novos imigrantes e a soma da população de imigrantes. Em 2015 nós tínhamos aí em torno de 1.003 venezuelanos aqui no Brasil. Em 2016 chegaram 2.496. 2017 chegaram 16.998. 2018 chegaram 19.501. 2019 15.601. Lembrando que esses números foram os números de chegada, novos imigrantes que chegaram. Em 2020 a projeção para 2020 aí 11.700 venezuelanos. Em 2021, ano passado aí 7.800, e a projeção para o ano de 2022 do IBGE é que chegue a nosso país aproximadamente aí 3.899. O número vem diminuindo, mas o quantitativo ele é bem alto. Observe que em 2021 nós já temos aí, de acordo com o gráfico, 75.099 venezuelanos vivendo aqui no Brasil, superando aí o número de haitianos que nós tínhamos aí no ano de 2018, certo? Que superava bastante o da Venezuela. Então a gente percebe que por esse gráfico aqui que a Venezuela aumentou consideravelmente o número de imigrantes aqui no Brasil, principalmente devido a essa crise econômica que a Venezuela vem sofrendo, vem enfrentando, na verdade, nos últimos anos. Então, de acordo, desde o ano passado, na verdade, esse número ele vem aumentando. E aí a gente tem um dado também bastante importante, que de acordo com os dados do Itamaraty, ano passado, com a pandemia do Covid-19, a gente teve um impacto muito grande no número de imigrantes que vieram para o Brasil, né? Depois de registrar aí quase 18 mil imigrantes que chegaram no Brasil no ano de 2000, em janeiro do ano de 2000, os números caíram bruscamente aí, atingindo 7 mil em janeiro desse ano. Já a saída de brasileiros para morar no exterior, ela vem registrando um aumento. Ano a ano, o número de brasileiros que saem daqui para outros países aumenta, e o número de chegada de estrangeiros para o nosso país, ela acaba diminuindo. Principalmente isso a partir de 2014, né, quando a crise econômica ela se instalou no Brasil. O Itamaraty estima que aproximadamente aí 3.600.000 brasileiros vivem no exterior. 44% desse total aí vive nos Estados Unidos e o restante distribuído aí entre Paraguai, Japão, Reino Unido, Espanha e Portugal, certo? Bom, vamos falar agora sobre o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo ele corresponde à diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E o que é taxa de natalidade? A taxa de natalidade corresponde ao número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 pessoas, certo? Durante um ano. E o que é taxa de mortalidade? Corresponde ao número de óbitos para cada grupo de 1.000 habitantes. Então vamos supor lá que no grupo de 1.000 pessoas nasceu aí 20. Essa é a taxa de natalidade. 20 para cada grupo de 1.000. E a taxa de mortalidade para esse mesmo grupo é de quanto? 10. Então morreram 10 a cada grupo de 1.000. Se está nascendo 20 e está morrendo 10, significa que nós estamos tendo um crescimento vegetativo, que é essa diferença entre natalidade e mortalidade, de 10%. Ok? Bom,
Aí a gente vai ver aí como é que faz para calcular esse crescimento vegetativo, né? O crescimento vegetativo, nós vamos analisar aí o crescimento vegetativo do Brasil no ano de 2020, de acordo com dados estimados aí do IBGE. Então, TN aí, taxa de natalidade, menos TM, taxa de mortalidade, que é igual a 13% ao 1000 menos 6%. Então, a taxa de natalidade do Brasil, no ano de 2000, 13% ao 1000. Ou seja, nascia 13 crianças a cada grupo de 1000 habitantes. Taxa de mortalidade, 6% ao 1000. A cada grupo de 1000, morriam 6. Logo, a taxa de crescimento vegetativo, certo, seria de 7%. Ou seja, a população brasileira está crescendo 7%. Então, a estimativa da taxa de crescimento vegetativa da população brasileira em 2020 é de 7%, o que significa que a cada grupo de 1000 habitantes, a população aumenta aproximadamente 7 pessoas, ok? Bom, crescimento natural, então, ou vegetativo de um país, ele é calculado a partir de que você vai obter o número de nascimentos e dele você vai subtrair o número de mortes. Ou seja, se em uma cidade, se em um país ali teve 400 nascimentos e teve 250 mortes, houve um crescimento. Houve um crescimento de quanto? De 150, certo? Porque o primeiro superou o segundo, ou seja, a taxa de nascimento, ela superou a taxa de mortes. Então, nós tivemos um crescimento de 150 a cada grupo de 1000. Bom, nos dias atuais, então, o crescimento natural da população é a principal causa de crescimento quantitativo da população brasileira. Ainda que esse crescimento venha diminuindo bastante desde a segunda metade da década de 60, de 1960, esse ainda é o principal responsável pelo crescimento da população brasileira, já que o número de imigrantes no Brasil ela vem diminuindo com o passar dos anos. Então, o que vem contribuindo de certa forma ainda para o crescimento da nossa população ainda é o crescimento natural, essa diferença entre o número de nascimentos para o número de mortes, que ainda acaba sendo superior, fazendo com que, mesmo lentamente, a nossa população ainda venha crescendo, certo? E aí nós temos um gráfico na figura 4 no livro de vocês, que mostra aí as taxas de natalidade e de mortalidade e crescimento natural da população aí por 1000 habitantes, aí do ano de 1900 até o ano de 2020, né? Lembrando que 2020 é uma estimativa, já que nós não tivemos o censo demográfico, como nós já vimos, no ano de 2020. Vamos observar aí só 3 períodos aí para a gente não se alongar muito. No ano de 1900, qual era a taxa de natalidade do Brasil? 45% ao 1000, ou seja, a cada grupo de 1000 nasciam 45 crianças. Qual era a taxa de mortalidade nesse mesmo período? Aproximadamente aí 27, ou seja, a cada grupo de 1000 morriam 27. Logo, nós tínhamos um crescimento positivo. O crescimento da população aí nesse período era alto, né? A cada grupo de 1000 aí nasciam aproximadamente aí 20 crianças. Então, nós estávamos com um crescimento aí alto nesse período aí, de 20% ao 1000. Bom, no ano de 1955, essa taxa caiu, de natalidade caiu ainda um pouquinho, né? Nós saímos de 46, 45 para aproximadamente aí 43% ao 1000. E a taxa de mortalidade, observem que ela diminuiu bastante. Ela caiu de 27% no ano de 1900 e lá em 1955 ela já estava em torno aí de 15%. Então teve uma queda aí de mais de 10%, né? E é óbvio que existiram alguns fatores que contribuíram para a diminuição de mortalidade. E a gente vai falar sobre esses fatores daqui a pouquinho. No ano de 2000, nós já tínhamos uma redução na taxa de natalidade bastante significativa. A gente já alcançava aí em torno aí de 20%, a cada grupo de 1000 nascia 20%, certo? E a taxa de mortalidade também teve uma queda. Ela caiu aí para quase que 7% a taxa de mortalidade no ano de 2000. Então nós tivemos uma queda também, uma redução na mortalidade e na natalidade. O que é que a gente percebe nesse gráfico aí? Que tanto a taxa de natalidade quanto a de mortalidade, elas estão em redução. Vem reduzindo o número de natalidade no Brasil, o número de nascimentos, e consequentemente também nós temos uma redução significativa
do número de mortalidade, ok? Então isso faz com que a nossa população ela venha crescendo hoje de forma bem lenta. Bom, natalidade e fecundidade em queda. Natalidade a gente já viu que é número de nascimentos, certo? A partir de 1961 nós tivemos aí uma redução mais acentuada nas taxas de natalidade no Brasil, né? Como a gente observou lá no gráfico, a gente teve uma taxa em 1960, uma redução aí nas taxas de natalidade. E alguns fatores, óbvio, contribuíram para que nós tivemos essa queda nas taxas de natalidade. E aí nós podemos falar sobre a urbanização, né? Um dos fatores foi a urbanização. Com a modernização da economia brasileira, representando aí principalmente pelo setor industrial, muitas famílias elas acabaram migrando do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, de emprego, de maior remuneração, assistência médica hospitalar, de educação para os filhos, entre outros motivos, né? Muitas famílias acabaram então migrando, saindo do campo para a cidade, certo? E geralmente as famílias residentes no campo, elas tinham muitos filhos, porque isso representava de certa forma mais ajuda no trabalho rural, né? Imigrando para as cidades, dentro dos custos de vida, das dificuldades impostas pela vida urbana, os casais acabaram diminuindo a quantidade de filhos, porque a vida na cidade não gera da mesma forma que a vida na zona rural. Então as dificuldades que eles enfrentavam nas grandes cidades para criar muitos filhos eram muito maior, certo? Então eles acabaram, de certa forma, diminuindo o número de filhos. Então houve uma redução, de certa forma, também do trabalho familiar, né? Essa era uma prática muito comum no meio rural, né? Consistia as famílias acabavam tendo muitos filhos para que elas pudessem exercer atividades nas propriedades rurais, né? Assim a família ela não precisava estar pagando a trabalhadores assalariados, né? E aí com o processo de urbanização essa característica foi sendo substituída, né? Porque a vida nas cidades ela exigia mais gastos. Um outro fator foi a queda no número de casamentos precoces, né? Na realidade rural, promovia de certa forma, era comum promover o casamento aí entre pessoas muito jovens, de 13, 14 anos, 15 anos. Já nos centros urbanos, as pessoas elas constroem matrimônio com idades mais elevadas e tendem a ter poucos filhos. Então essa foi um outro fator também que contribuiu para essa redução. Custos com os filhos, um outro fator, né? Oferecer uma boa qualidade de vida e educação a um filho no contexto urbano requer um elevado gasto financeiro com educação, com saúde, com alimentação adequada, entre outros fatores, né? Devido a esse fator, os pais eles começaram então a fazer o planejamento familiar, né? A planejar mais o número de filhos que eles iriam ter, né? Para serem concebidos. Então eles acabaram adequando o orçamento da família à quantidade de filhos que eles tinham. Então a vida no campo ela não exigia grandes gastos, era só o básico. Já a vida na cidade você tinha que ter toda uma preocupação, né? A preocupação no campo era basicamente só com educação e com transporte, quando se tinha educação, quando se tinha acesso a transporte. Já nos centros urbanos, educação, saúde, alimentação, lazer, toda uma infraestrutura maior para que você possa dar aos seus filhos uma melhor qualidade de vida. Isso gera custo. Então as famílias acabaram optando em ter menos filhos porque os custos com os filhos eram bastante elevados nas cidades. O outro fator foi que a mulher também começa a entrar no mercado de trabalho, certo? Então, quando as mulheres tinham a função somente de cuidar da casa e dos filhos, elas não ocupavam atividades profissionais. Mas com a urbanização, a mulher começou também a contribuir com o mercado de trabalho. Com a ocupação remunerada, essas mulheres então não encontravam mais tempo, de certa forma, e nem recursos para ter muitos filhos. Então elas acabaram passando, de certa forma, a esse planejamento familiar também, porque elas já não tinham mais tempo de estar cuidando de tantos filhos, porque elas tinham que estar se dividindo agora entre o trabalho fora de casa e o trabalho doméstico, porque querendo ou não, as mulheres que trabalham fora de casa ainda exercem um trabalho doméstico dentro de casa. Elas não deixaram de lado o trabalho doméstico, a maioria delas trabalham fora
e dentro de casa. Então o tempo acaba se tornando curto e o orçamento familiar também apertado para de certa forma ter muitos filhos. E um outro fator é os métodos anticonceptivos. Nas cidades existe uma maior circulação de informação, facilitada também por meios de comunicação, pelos próprios médicos, E aí nesse contexto surgiram também procedimentos que impedem a gestação, algo que não ocorria nas áreas rurais. Então nós tivemos aí a distribuição de métodos anticonceptivos gratuitos nas cidades, por exemplo, como preservativos, comprimidos, anticoncepcionais. Então, e além de todas as informações médicas que as famílias passaram a ter com acesso mais fácil aos médicos, então tudo isso acabou contribuindo, todos esses fatores na verdade contribuíram para que as famílias acabassem tendo menos filhos, certo? Aí vocês têm uma imagem que mostra aí a participação da mulher no mercado de trabalho, que é uma das causas aí da redução do número de filhos por mulher no Brasil. Na foto vocês têm aí mulheres trabalhando na linha de produção de roupas infantis aí em Amparo, em São Paulo, no ano de 2015. Bom, taxas de fecundidade. A taxa de fecundidade ela corresponde ao número de filhos por mulher em idade fértil. Qual é a idade fértil da mulher? Geralmente dos 15 aos 49 anos de idade. Certo? Isso não quer dizer que uma mulher não possa engravidar antes dos 15 ou depois dos 49, mas geralmente a idade média, digamos assim, da fertilidade da mulher é dos 15, período em que ela começa, o período de menstruação, até os 49, quando ela já entra na menopausa, certo? Bom, a redução dessa taxa de fecundidade, ela tem forte impacto também na taxa de natalidade. Se não está tendo uma fecundação, se as mulheres não estão engravidando, obviamente que a taxa de natalidade ela vai diminuir, porque vai diminuir o número de nascimentos. E aí nós temos uma tabela aí, um gráfico que mostra aí essa evolução da taxa de fecundidade no Brasil, certo? Em filhos aí, em 1940, a média de filhos por casal era de 6,16. 6 filhos por casal aproximadamente. E essa queda em 1950... 6 ainda permanecia em 6 e uma fração, 6,21. 1960, 6,28. E aí, a partir da década de 60, que é quando nós começamos a ter várias transformações nas taxas de natalidade, foi por conta também das taxas de fecundidade. Observe que a partir de 1970 nós começamos a declinar as taxas de fecundidade. Os casais começaram a ter 5 filhos, em 1980 4, em 1991 2, em 2000 2,38, em 2010 1,7 e se a gente for agora para 2020 a gente vai estar aí em 1,5 aproximadamente. Então essa taxa de fecundidade de mulheres entre 15 a 49 que estão engravidando, ela está diminuindo. Está diminuindo por quê? Porque as mulheres, os casais, elas estão optando em ter menos filhos, certo? E aí a gente tem aí uma imagem que mostra aí, éramos 6, seremos 3. A fecundidade brasileira ela despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média aí 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, eram 2 filhos. Em 2020, a média será de 1,5. Ou seja, menos de 2 filhos por casal, por mulher, na verdade, em idade fértil aqui no Brasil, no ano de 2000. Certo? Então, se a gente for analisar a questão até mesmo da nossa, digamos, árvore genealógica, certo? Quantos filhos seus avós tiveram? Quantos filhos sua mãe teve? Quantos filhos você pretende ter? Façam esse questionamento, pensem um pouquinho aí, tentem somar esses números e observem que esses números estão reduzidos. Hoje, a maioria dos casais hoje, eles estão optando em ter 1 ou 2 filhos. Isso sem falar naqueles casais que não pretendem ter filhos, que é muito grande o número de famílias hoje constituídas que não pretendem ter nenhum filho. Porque não tem tempo, porque o custo de vida é muito alto, certo? Então tudo isso acaba impossibilitando os casais optarem ter mais filhos na atualidade. Bom, aí vocês têm mais um gráfico que mostra aí crescimento vegetativo do ano de 1960 ao ano de 2020. Aí a gente observa aí as taxas de natalidade em cima, a lilás, taxas de mortalidade
e a taxa de crescimento vegetativo. Então, no ano de 1950, 2,35% era a taxa, e a gente vai lá para o ano de 2020, a taxa de crescimento vegetativo 0,72%. Então, hoje, em 2020, a expectativa era que as mulheres, que o crescimento natural, não que as mulheres, não, nós estamos falando de fecundidade, estamos falando aqui de taxa de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo hoje, em 2020, de acordo com os dados de 2020, é de 0,72, ou seja, a cada grupo de 1.000 habitantes está nascendo menos de um brasileiro, menos de uma criança está nascendo. É como se a cada grupo de 1.000 vamos arredondar para um. Cada grupo de 1.000 hoje está nascendo um. O que na década de 1950, cada grupo de 1.000 de 1.000 habitantes nasciam 2 crianças. Hoje, a cada grupo de 1.000 está nascendo uma criança aproximadamente. Então a gente percebe que o crescimento vegetativo da população, ela diminuiu bastante. Isso influenciado, lógico, pelas taxas de natalidade, pelas taxas de fecundidade e, consequentemente, também pelas taxas de mortalidade, que acabam influenciando bastante. Algo interessante que vocês podem estar observando aí, também nesse gráfico, é que no ano de 1990, a taxa de mortalidade do Brasil estava em 7,15. 2000, 6,7. A cada grupo de 1.000 habitantes morriam 7 aproximadamente. E aí esse número vem aumentando de 2010 a 2020. 2020 ele já está em 8,4. Por que está aumentando? Porque hoje a população brasileira, ela é a maioria idosas. Nós temos um grande percentual de idosos no Brasil. Então o número de idosos no Brasil ele vem aumentando por quê? Porque o número de nascimentos vem diminuindo. Então o número de jovens vem diminuindo e o número de idosos vem aumentando. Por isso que o número de mortes ela está aumentando também, porque a probabilidade de mortalidade dos idosos são bem maiores do que as probabilidades de mortes de jovens. Ok? Bom, sem dúvida, então, o que a gente percebe aí? Que o período que houve maior crescimento populacional no Brasil foi no decorrer do século XX. Aí no início, das condições, no início dessas condições aí médico-sanitário eram precárias. No início da formação da população brasileira, as condições de atendimento médico hospitalar no Brasil elas eram precárias. E apesar do elevado número de nascimentos que havia, paralelamente havia um número muito grande de falecimentos. Nascia-se muitas crianças. Observem aí, o início do século XX, aí, no ano de 1950. A taxa que a gente percebe é o quê? 44,4% de nascimentos e 20,9% de mortes. Ou seja, nasciam muitas crianças, mas morriam muitas também. Isso principalmente porque nós não tínhamos um atendimento médico hospitalar ainda eficiente. Então as pessoas morriam por problemas relativamente fáceis de serem solucionados, mas esbarravam na falta de informação, de serviços médicos para o tratamento de tais doenças, na falta, na verdade, desses serviços. Muitas vezes as pessoas perdiam suas vidas sem saber que eram, por exemplo, diabéticas, ou que podiam ter uma vida mais prolongada se fossem tratadas, porque não sabiam nem a doença que elas tinham, certo? Então, elas morriam até mesmo por falta de informação, né, da doença que tinham para poderem seguir um tratamento. E nós tivemos então uma redução da mortalidade, né, e o aumento da esperança de vida dos brasileiros. E há diversos fatores que explicam então essa redução das taxas de mortalidade no Brasil e de certa forma no mundo. Que é o progresso da medicina, né? O avanço da medicina. O progresso da medicina que houve aí o diagnóstico para várias doenças, descoberta de várias doenças, descoberta de medicamentos para a cura de várias enfermidades que no passado não se tinha cura. Hoje se tem, por exemplo, a tuberculose, a pneumonia, a coqueluche, difteria, cachumba. Todas essas doenças matavam no passado, e todas elas hoje têm um tratamento. Então, graças ao avanço da medicina, nós tivemos então uma diminuição das taxas de mortalidade. As campanhas de vacinação, hoje nós temos campanhas de vacinação para paralisia infantil, nós temos campanha de vacinação contra a rubéola, contra o tétano, vários tipos de campanhas de vacinação sobre a gripe, que a gente tem todo ano, como a H1N1. Hoje nós estamos tendo a vacina contra
o Covid-19. Então, todo esse avanço também das campanhas de vacinação que a gente vem tendo no Brasil e no mundo vem contribuindo também para a diminuição de mortalidade. Observe que, a exemplo do Covid-19, quantas milhares de pessoas deixaram de morrer, né, quando deu início à vacinação da população. A gente percebe que o número de mortes diminuíram bastante no Brasil e no mundo depois que iniciou-se o processo de vacinação em massa da população. Outro fator também, melhoria das condições sanitárias, por meio da instalação de redes de água tratada, redes de coletora de esgoto, coleta de lixo. Tudo isso foi contribuindo para que as pessoas fossem, de certa forma, contaminadas por doenças. Antigamente as pessoas tomavam água sem tratar, o esgoto era a céu aberto, o lixo era jogado no meio da rua. Hoje a gente tem água tratada, hoje a gente tem rede de esgoto, hoje a gente tem coleta de lixo, e tudo isso vem contribuindo para que nós tivéssemos uma melhoria nas condições sanitárias do nosso país. Bom, e um outro fator que a gente pode estar relacionando também à baixa da mortalidade é a maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, né, que acaba estimulando aí a população à prática de exercícios físicos, a pedalada, a caminhada, a frequentar uma academia e a uma alimentação mais saudável. Então, o número de pessoas que a gente vê praticando hoje uma atividade física é muito grande, e pessoas que buscam ter uma alimentação mais saudável porque acaba prevenindo, de certa forma, algum tipo de doença. Então, todos esses fatores aí contribuíram para uma baixa taxa de mortalidade no Brasil. E, consequentemente, com essa baixa taxa de mortalidade, nós tivemos um aumento da expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer dos brasileiros, que corresponde, então, ao número médio de anos que uma pessoa vive desde o seu nascimento até a sua morte. Só para a gente ter uma ideia, no ano de 1930, de acordo com esse gráfico aí, Brasil, esperança de vida ao nascer, de 1930 a 2020, em 2030 e 2040, a média de vida dos brasileiros era de 41 anos de idade. Isso quer dizer que a maioria da população, naquele período ali, vivia até os 45, conseguia chegar até os 45 anos de idade. Isso não quer dizer que eles não passassem de 41, mas a maioria, a média era 41 anos de idade. E aí na década de 60, quando a gente já teve todas essas mudanças, digamos assim, na medicina, no saneamento básico, as vacinações, a gente já teve uma melhoria. Essa idade já subiu para 53 anos. Então a média no ano de 1960 de vida dos brasileiros era de 53 anos. E aí foi aumentando. Em 2000 nós chegamos aí a 70 anos de idade, a esperança de vida dos brasileiros. Hoje a média de esperança de vida aí é em torno de 76,74. Isso quer dizer que a maior parte dos brasileiros conseguem chegar até os 76 anos de idade. Isso significa o quê? Que nós tivemos uma melhoria na qualidade de vida dos brasileiros e, consequentemente, isso contribuiu para uma maior esperança de vida ao nascer dos brasileiros, ok? E para finalizar a nossa aula, a gente tem aí a campanha de vacinação contra a gripe, influenza H1N1, né? Essas campanhas de vacinação que muito contribuíram para a redução de taxas de mortalidade em nosso país. Lembrando que a H1N1 ela mata, está dentro desse quadro. Se você não se vacinou ainda contra a gripe H1N1, procura um posto mais próximo de você, se vacine, porque essa gripe também pode matar. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Não esqueçam de responder a nossa atividade